Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 2 de maio de 2023. Fogo no cabaré da censura. É isso aí, pessoal. Brasília está pegando fogo desde ontem à noite, quando o governo entrou em campo jogando pesado contra as big techs de mídia social, numa tentativa derradeira e desesperada de reverter a derrota iminente do governo na votação do PL da censura, que Arthur Lira decidiu levar a plenário daqui a pouquinho, a partir das 18 horas, na Câmara dos Deputados. Como eu não sei a que horas a votação vai acontecer, eu presumo que seja uma sessão longa, vou deixar a análise do resultado para o vídeo de amanhã, mas já é possível antecipar algumas conclusões deste conflito. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Pessoal, antes de entrar no assunto, você sabe, manter um canal do YouTube tem custos, tem despesas, né? Impostos, contabilidade, equipamentos, profissionais que me auxiliam a botar esse vídeo no ar. As 3 fontes de receita do canal são a publicidade do Google, as doações do Pix e agora a novidade é a criação do clube de membros do canal, que eu resolvi instituir para resolver o problema da instabilidade da receita. A publicidade do Google e os Pix que vocês doam são fundamentais. Peço que, se puderem, continuem doando Pix, mas através da afiliação ao canal como membro, clicando aí no botão Seja Membro do site do YouTube, se você tem iPhone vai ter que fazer isso no computador, porque o botão não aparece nos iPhones, por apenas R$ 4,99 por mês, você ajuda a estabilizar a receita do canal com uma contribuição mensal fixa que não vai doer no seu bolso e a manter uma certa previsibilidade que me permite administrar o canal com mais tranquilidade. Vamos lá, gente. Como eu já tenho dito aqui, a votação do PL das fake news é importante não apenas pela natureza e pelo conteúdo do projeto, ou seja, trata-se de preservar a liberdade de expressão, a liberdade de opinião dos brasileiros na internet, mas ele se transformou também numa prova de fogo para o governo Lula. Estamos entrando no 5º mês de governo e esse é o primeiro projeto de lei que o governo se empenha fortemente para tentar aprovar no Congresso Nacional. E se o placar do pessoal do Boletim da Liberdade estiver certo, o governo está na iminência de uma derrota. A grande pergunta que fica é, já que Arthur Lira, depois de consultar o presidente Lula e depois de consultar os líderes partidários, resolveu botar o projeto em votação, isto é porque Lira acha que tem maioria para vencer, ou Lira acha que já perdeu, está na hora de superar esta pauta e partir para outras agendas, sabendo que o STF deve entrar no circuito, como de fato entrou na tarde de hoje. No dia de ontem, Flávio Dino, Randolfo Rodrigues, Ministério Público Federal, enfim, o governo Lula foi em peso para cima do Google, para cima da Meta, para cima do Spotify, do Brasil Paralelo, para que eles parassem de atacar o projeto das fake news, ou o PL da censura, como nós chamamos. Hoje à tarde, Alexandre de Moraes entrou em campo, colocou o STF a serviço da aprovação do projeto, deixando antever nas entrelinhas que se o parlamento brasileiro não regular a internet, o STF o fará. Foi sutil na afirmação, mas é isso que ele disse. Vejam só. Estamos na iminência de uma afirmação da autonomia do poder legislativo. É bom relembrar para aqueles que costumam se alvorar defensores da democracia que em qualquer sociedade democrática, soberano é o povo. Em seguida, o segundo poder constituído soberano por excelência é o parlamento, representante do povo, depois o poder executivo e somente em terceira hipótese o poder judiciário, que não é um poder eleito. Estamos diante, portanto, de um conflito radical com implicações sobre a política internacional, especialmente naquilo que diz respeito aos interesses das big techs no mundo inteiro, porque uma decisão política ou jurídica no Brasil, regulando as redes sociais num sentido ou no outro, repercutirá internacionalmente. O assunto já foi parar na imprensa internacional.
O governo Lula, portanto, está diante de um teste de fogo, um batismo de fogo, do qual, se nada acontecer de lá para cá, será derrotado. Arthur Lira se empenhou pessoalmente, o presidente da casa está correndo o risco de ser derrotado também. De qualquer maneira, o processo político que se constituiu, o conflito que se constituiu em torno deste projeto de lei no seio da sociedade brasileira, na mídia e no parlamento, já é expressão de uma correlação de forças políticas entre esquerda e direita, entre sociedade e Estado, entre sociedade e establishment, que coloca o governo Lula e os seus defensores na mídia e no poder judiciário subjúdice, ou seja, fizeram tudo o que fizeram para botar Lula lá e mesmo assim apresentam extrema dificuldade para aprovar no Congresso Nacional um projeto que requer maioria simples do quórum. Vejam só, gente, não é nem a maioria dos 513 deputados, é a maioria dos deputados presentes no dia da votação e mesmo assim o governo revela extrema dificuldade para aprovar um projeto que desagrada frontalmente a sociedade brasileira, que já defendeu heroicamente a liberdade de expressão em outros episódios, tanto que Arthur Lira tentou botar esse projeto em votação em 2020, depois dele ter sido aprovado no Senado, e não conseguiu fazê-lo avançar, até porque naquela oportunidade o presidente Bolsonaro posicionou-se contra e Lira recuou, voltou à carga agora e mesmo assim enfrenta todas essas dificuldades. Como eu tenho dito nos meus vídeos aqui, a direita brasileira acordou. Aliás, setores mais amplos do que a direita brasileira vieram a público se posicionar contrariamente a esse projeto e, para surpresa de todos, de uns dias para cá, ou de algumas semanas para cá, as big techs de mídia social estão provando do próprio veneno. Essas empresas que censuraram e censuram fortemente a opinião conservadora no mundo inteiro e cujas decisões sobre liberação ou contenção de conteúdos na eleição foram fundamentais para que Lula estivesse sentado lá na cadeira do presidente, agora estão percebendo que podem se tornar vítimas do veneno que aplicaram na sociedade brasileira. O governo Lula, recorrendo à lei do consumidor, foi para cima das big techs, ameaçando multas, acredito eu, da forma como foi feita, de maneira absolutamente autoritária e ilegal, mas na tarde de hoje, o ilustríssimo senhor doutor magistrado Alexandre de Moraes entrou em campo para reforçar a pressão sobre as big techs, ameaçando de punição e multas e, como eu já disse há pouco, ameaçando regular as mídias sociais através do judiciário, caso o legislativo não o faça. Acredito que o povo brasileiro, a direita brasileira, já é vitoriosa nesse processo, no momento em que nós nos encontramos, mesmo antes do resultado da votação, porque os nossos inimigos, os inimigos da liberdade, ficaram expostos aos olhos de toda a população, inclusive aos olhos do mundo. Como eu disse, as big techs brasileiras temem pela jurisprudência internacional da decisão que o legislativo brasileiro vai tomar ou eventualmente até do que o judiciário vai tomar. Eu desconheço precedentes em quaisquer outros países do mundo em que o poder judiciário das grandes democracias da Europa ou dos Estados Unidos tenha interferido tão fortemente a favor da censura, a favor do controle da liberdade de informação nas mídias sociais. Este é um precedente perigoso para a democracia, não apenas no Brasil, como no mundo inteiro. Como resultado desse processo, nós temos dois efeitos importantes de serem destacados aqui. O primeiro efeito diz respeito à questão da relação do governo com o parlamento, da bancada governista com a oposição. Este conflito, da maneira como aconteceu, a forma autoritária como o governo se posicionou e fez pressão sobre os parlamentares, sem que os parlamentares tenham cedido, é bom que se diga, partidos como o PL, como o Partido Republicanos, como a Frente Parlamentar Evangélica, como a bancada do agro, como a chamada bancada da segurança pública, que a esquerda gosta de chamar bancada da bala,
resistiram às pressões do governo do STF e posicionaram-se claramente contra o PL das fake news. No primeiro teste de fogo do governo Lula, o resultado não foi bom para o governo. E repito, esse resultado não é bom independentemente do resultado da votação. Óbvio que eu quero que daqui a pouquinho, quando esse projeto maligno for posto à votação, ele seja derrotado. De qualquer forma, o STF será forçado a entrar em campo para legislar em nome do judiciário, que deve esgarçar as relações do judiciário com o legislativo, coisa que certamente provocará um desgaste em ambos os poderes, algo que é ruim para a democracia, mas que está expondo as vísceras autoritárias de certos personagens da política institucional brasileira. A segunda questão importante a ser destacada aqui é como fica a posição política institucional das Big Techs no Brasil depois desse conflito em que o governo e o poder judiciário colocaram-se claramente contra os interesses econômicos dessas grandes corporações globalistas de mídia social. Permanecerão apoiando o governo e estes senhores do poder judiciário que se arvoram o poder de definirem o que pode, o que não pode ser dito, o que é certo, o que é errado, o que é mentira, o que é verdade, afetando a receita dessas empresas, ou elas passarão para o campo da oposição, não por princípios ou por acharem que a defesa da liberdade é positiva, mas porque as decisões do governo e do judiciário estão afetando a sobrevivência econômica dessas empresas no Brasil e no mundo. Espero que os executivos dessas empresas reflitam sobre as suas escolhas e tomem decisões acertadas, se não porque o correto seria defender a liberdade e a democracia, porque para eles está em jogo uma questão de sobrevivência econômica. Só a Rede Globo faturaria cerca de 230 milhões de reais por ano a mais em recursos de publicidade que sairiam das Big Techs para a mídia tradicional. É uma avaliação que saiu na imprensa. Está em jogo, portanto, o faturamento dessas empresas, que elas tomem decisões políticas adequadas daqui para frente. E ao Parlamento brasileiro resta o teste da dignidade e da soberania diante da ingerência clara e da pressão do Poder Executivo e do Poder Judiciário para acabar com a autonomia do Poder Legislativo, colocar o Legislativo brasileiro de joelhos diante de um projeto autoritário de poder que se afirmou na disputa eleitoral do ano passado, que está passando por momentos difíceis agora e que tenta preservar os alicerces autoritários do seu poder sobre a sociedade brasileira. A conferir, amanhã voltarei ao assunto, analisando o resultado da votação, que, como eu disse, deve acontecer daqui a pouquinho, são quase 18 horas desse dia 2. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. Não se esqueça do seu Pix mensal e, se puder, fique membro do canal. Olá, amigos e seguidores do canal Dextra. Ultrapassamos a marca de 100 mil seguidores no final de 2022 e agora estamos implementando novidades. A última novidade é a criação do clube de membros do canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você terá acesso a conteúdos exclusivos, 4 lives mensais, com direito a perguntas e respostas para aprofundar e esclarecer aquilo que você gostaria de entender melhor no cenário político brasileiro e internacional. Um detalhe, o botão Seja Membro não aparece para quem tem iPhone. Então, se você tem um telefone da Apple, entre no site através do seu navegador no computador e clique no botão Seja Membro. Aos usuários de outros sistemas operacionais, o botão Seja Membro aparece normalmente. Conto com vocês, apareçam lá no clube de membros do canal Dextra.